que essa comemoração virou ameaça de morte? Canal Peleja, bora lá dar uma olhada. Foram mais de 20 segundos para cruzar o gramado e fazer uma coisa que ia marcar a história de uma das maiores rivalidades do futebol. Isso num jogo em que o rival sequer estava em campo. O Radar Peleja de hoje te conta a história da comemoração que virou uma ameaça de morte. Uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro de 2001 marcou para sempre a história do Série B, né? Era Paysandu e Tuna na Série B de 2001. Eu acho que foi a última Série B da Tuna, se eu não me engano. Eu acho que foi. 2001. Só lembrando, em 2001, o Paysandu foi bicampeão brasileiro também da Série B, né? O clássico rei da Amazônia entre Remo e Paysandu. Naquela rodada, o Papão enfrentava a Tuna Luso brasileira, que também é de Belém. Mais uma reforma no estádio Mangueirão e uma parceria entre Tuna e Remo fizeram com que o jogo fosse transferido para o Baenão, a casa do Remo, que é conhecido como Leão Azul e é o maior rival do Paysandu. E o leão existe mesmo, uma estátua cravada na beira do gramado do clube do Remo. O jogo seguia empatado em 0-0, até que esse lance marcou para sempre a história dos clubes e também de um tal de Albertinho. Depois de abrir o placar, o Albertinho tira a camisa e cruza o campo correndo. A torcida do Papão em volta já começa a subir no alambrado, prevendo o que ia acontecer. E nessa hora, o Albertinho toma uma atitude que iria mudar sua carreira. Ele veste o leão azul, o símbolo máximo do Remo, com a camisa do Paysandu. Na hora da comemoração, não gerou muita dor de cabeça, até porque a torcida azulina não estava no estádio. E na entrevista pós-jogo, ele pareceu não se importar muito. Que atitude, Albertinho, de colocar a camisa do Paysandu lá no leão, que é o símbolo do Remo? Eu acho que se o Remo estivesse nessa posição que ele está, acho que qualquer jogador ia fazer a mesma coisa como eles já fizeram. Então, acho que isso é passado já. Eu quero só jogar meu futebol e pensar no... Já fizeram, eu acho que nunca teve não, né? Eu acho que nunca... O Remo eu sei que já jogou algumas vezes na Curuzu, mas não lembro de ter feito algo nesse sentido, né? De utilizar algum símbolo para vestir a camisa, né? Não lembro, né? Alguém lembra? Coloca aí no chat, não lembro não. Teve o ano em que o Remo conquistou o título na Curuzu, né? Que foi aquele jogo que acho que foi 4-0, depois a gente venceu de 4-1, ou alguma coisa assim. Acho que foi até ano retrasado, se eu não me engano. Fortaleza. Se arrepende do que fez, não? Não, não arrependo não. Mas fora dali, a provocação do Albertinho revoltou os torcedores do Remo, que tentaram invadir o estádio Casa do Paysandu e chegaram até a ameaçar o atacante de morte, que precisou de escolta policial por um tempo. No dia seguinte, antes da partida do Remo, a estátua Bete cheirosinha aí, dando banho de sal grosso, né? do Leão Azul foi É a Bete cheirosinha, né? É a Bete cheirosinha, ela sim. lavada com soda cáustica para limpar de vez aquela cena. Mas a verdade é que ela ficou marcada na história de um dos maiores clássicos do futebol. Há relatos de que o atacante foi motivado por uma aposta que torcedores do Alambrado fizeram com ele. Isso ainda durante a partida. Mas, independente da motivação, o Albertinho virou inimigo oficial para Sério, isso aí esse papo aí de que no Alambrado lá, os torcedores no jogo contra a Tuna fizeram essa aposta pra ele vestir aí o símbolo do Remo. Acho que é fake news isso aí, né? Eu acho que não. Será que procede isso aí? Se bem que anos 2000, meu irmão, futebol era um pouco, né, chamado futebol raiz, né? metade de Belém e nunca mais jogou no Baenão depois daquilo. Já pra metade que torce pro Papão, ele virou o herói domador de leão. Bom, pro Albertinho, aquela atitude mudou a relação com os clubes e com o clássico. E 14 anos depois, quando eles relembram a cena, ele já não tinha a mesma opinião de antes. Eu era um garoto e hoje vejo que poderia ter evitado o momento daquele. E peço desculpas, não somente ao Remo, mas pra torcida. 2 décadas depois, o ato do Albertinho ainda tá no imaginário da torcida e dos jogadores, como deixou clara a comemoração do zagueiro Fredson depois da vitória do Remo sobre o Paysandu em 2021. No final da partida, ele correu em direção à mesma estátua que foi alvo do Albertinho e também colocou a sua camisa sobre ela, mas dessa vez foi a camisa azulina do Remo, a casa do Leão Azul. E aí, como que você encararia uma provocação dessa diante de um ícone do seu clube? Comenta aqui, inscreva-se no canal e até É mesmo, futebol 2000. Cara, é engraçado, né? Hoje em dia isso não cabe mais, né? Porra, naquela época ali. Hoje em dia, você comemorar. Teve um lance engraçado no derby lá em São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Era jogo de torcida única. Se eu não me engano, foi o gol do Palmeiras. Ou seja, o jogo era lá, né? O Química Arena, era torcida única. O jogador do Palmeiras foi comemorar e o goleiro do Corinthians ficou puto, foi pra cima dele. Porra, era jogo de torcida única. O jogo era fora da casa do Palmeiras. Não tinha outro lugar para comemorar que não fosse na frente da torcida do Corinthians. Então,
Se hoje em dia essa simples comemoração já dá essa confusão, né? Se eu não me engano, também acho que foi Paysandu e Vila Nova também. Os jogadores do Vila Nova foi comemorar, o Paysandu perdeu dentro da Curuzu e deu uma confusão ali com o Thalisson também, né? Cara, imagina isso hoje em dia, um jogador do Paysandu vestindo a estátua do Leão do Remo. Pô, cara, assim naquela época ele já foi ameaçado de morte, imagina hoje em dia, né? Tá aí. Então, ano de 2001, foi pela Série B de 2001, mas ele inclusive se arrependeu, né? Tem uma reportagem que ele diz aqui, ó, que ele se arrependeu, ó. Albertinho se arrepende de lance polêmico do rival. Artilheiro, eu era um garoto, que foi o trecho final, essa matéria aqui é do DOL, tá? Eu era um garoto e hoje vejo que poderia ter evitado o momento daquele. Peço desculpa não somente ao Remo, mas à torcida também, né? Estádio Evandro Almeida foi palco do jogo entre Tuna e Paysandu no dia 14 de novembro de 2001, olha aí. Mais de 20 anos pelo campeonato da Série B. Eu acho que foi a última Série B da Tuna, eu acho. A partida foi no estado remista devido à reforma no estádio Mangueirão. Cara, imagina a confusão hoje em dia, mas ele sofreu ameaça de morte tudo, né? Houve a tentativa lá de invasão da Curuzu, enfim. Aí, Albertinho 2001, né? Quero ouvir a tua opinião. E o que é que tu acha? Isso faz parte do jogo? Foi um desrespeito? É zoeira que tá dentro do jogo? Ou realmente isso aí é um desrespeito muito grande ao adversário, né? Até porque já aconteceu também do rival jogar lá na Curuzu. Quero ouvir teu comentário aqui, beleza? Não se esquece aí, quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí, porque a gente tem notícias todo dia aqui, vídeos do Paysandu, então já se inscreve aí no canal Central Papão. Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.